dia, tudo bem com vocês? Estamos aí hoje fazendo mais uma videoaula no canal GeoExplica com o Thiago Hernandes, seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. E na nossa videoaula de hoje estaremos trabalhando Japão, exatamente. Arigato, sayonara. Gente, é sério, eu fico pasmo com a originalidade e a criatividade daquele que bolou a bandeira japonesa. Um fundo branco e um círculo vermelho. Óbvio, tem todo um significado histórico e tal, mas em termos da criatividade é algo invejável. Mas vamos lá então. O que nós podemos dizer e destacar sobre o Japão? Tá? Pode-se dizer, foi legal essa, né? Pode-se dizer que o Japão, até o final do século XIX, era uma economia semi-feudal, uma sociedade semi-feudal. Não estou aqui me retratando, tá, ao modelo feudal similar ao que existiu na Europa, tá? Mas com práticas ainda bastante semelhantes, ou seja, a figura do poder político demasiadamente concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, certo? Consequentemente, o mesmo poder econômico nesses indivíduos e, no caso, a grande massa da população existindo apenas o quê? Na condição de servidoras de quem? De um sistema político, de um sistema econômico que foi marcado pela extrema desigualdade. Tá? O seu território é formado por um arquipélago com mais de 4.000 ilhas, entretanto apenas 4 ganham destaque por meio do seu tamanho, por meio da sua população e por meio da sua dinâmica econômica. Certo? Então nós temos apenas 4 das mais de 4.000 ilhas do arquipélago japonês que se destacam por esses aspectos que eu acabei de mencionar. O clima predominante no Japão é o temperado oceânico, que tem por características as 4 estações bem definidas, verões quentes e invernos bastante rigorosos. Lembrando que na porção sul do Japão é que nós vamos encontrar o quê? Invernos mais amenos e verões extremamente rigorosos. Enquanto que nas porções ao norte do Japão, nós já vamos encontrar o quê? Invernos extremamente rigorosos, com neves, e verões não tão intensos. Por que nós temos essa variação? Por conta do formato latitudinal do território japonês. Ou seja, o território japonês, apesar de geograficamente não ser dos maiores, tá? Ele está relativamente próximo ao trópico de Câncer no hemisfério norte até o círculo polar ártico. Não é que ele é cortado por essas duas linhas, mas ele está próximo a essas duas linhas. Então estes são os fatores que vão fazer com que os territórios do sul sejam mais quentes, enquanto que os territórios do norte sejam o quê? Mais frescos. Bom, outra coisa, 2/3 do território do Japão é formado por montanhas, coberto por florestas. Quais tipos de florestas que nós temos? Florestas temperadas e florestas caducas. Florestas temperadas são aquelas que soltam as folhas no outono e no inverno, tá? No caso, as florestas temperadas caducas. E depois as florestas temperadas coníferas são quem? Pinheiros, tá? E por que o Japão mantém 2/3 de seu território coberto por florestas nativas? Consciência ecológica? Não. Como o Japão é cortado quase que totalmente de norte a sul por cadeias montanhosas, a manutenção das florestas dá-se por uma questão de estratégia e planejamento. Ou seja, derrubar a floresta para estimular a ocupação representa o quê? Um tremendo ato de insanidade, uma vez que aceleraria o quê? Os processos de desmoronamento, desbarranqueamento e assim por diante. Tá? Os rios são curtos, coloquei entre aspas, se compararmos com as realidades brasileiras. Tá? Então, os rios japoneses, em média, possuem de 100, 200 a 300 quilômetros, tá? Os rios mais expressivos, sendo que eles são de drenagem exorreica, ou seja, correm para o litoral. Qual o principal potencial econômico dos rios japoneses? Geração de energia, porque ele corre do centro para o litoral, ou seja, saem de áreas montanhosas, certo? E vão para as áreas mais planas do litoral. E é justamente nesse desnível que nós vamos encontrar o quê?
o alto potencial de geração de energia. O país é extremamente pobre em recursos naturais, importando muito do que consome, certo? Em termos de recursos naturais. Destacando aqui quem? Petróleo, carvão, alimentos e metais. Ou seja, o Japão não é um território autossuficiente em recursos naturais. Ele depende muito da importação. Petróleo, carvão, gás e urânio, para vocês terem uma ideia, ele importa 100% do que consome. Alimentos, mais de 40% de todo alimento consumido. A respeito da alimentação japonesa, é importante destacarmos o quê? O peixe é a principal fonte de proteína animal consumida no país. E o Japão está entre os países com a maior capacidade pesqueira do mundo. Entretanto, um aspecto importante a ser destacado é que constantemente o Japão é acusado por órgãos ambientalistas, como a WWF, por exemplo, de praticar o quê? Pesca predatória em territórios internacionais. Ou seja, para atender a demanda interna por peixe, o Japão pesca muito além do quê? Do seu território, das águas de domínio do seu território. Tudo bem? Bom, antes de entrarmos agora na era Meiji, no milagre econômico, crise econômica e relações com o Brasil, nós temos que dizer o quê? O Japão tem hoje uma população de aproximadamente 120 milhões de pessoas, tá? É uma das populações mais idosas do mundo. Essa população ela está concentrada majoritariamente nas áreas costeiras por duas razões. Aspectos geográficos, ou seja, áreas planas são mais favoráveis à ocupação. O primeiro aspecto é esse. E o segundo aspecto, fatores econômicos. Porque é justamente nas áreas planas, nas áreas costeiras, que nós vamos encontrar os maiores centros urbanos e industriais. E um outro ponto merecedor de destaque também sobre a população japonesa é o seu baixíssimo crescimento demográfico, sendo que por diversos anos esse crescimento ele é negativo. Ou seja, ao invés da população aumentar, a população está diminuindo. E isso vem trazendo muita preocupação para o governo. Por quê? Porque quando eu tenho um percentual muito grande de idosos, a pressão sobre o sistema previdenciário, a ausência de mão de obra para o trabalho, principalmente para as operações que demandam força física, tá? Torna-se o quê? Um enorme desafio. Que por muito tempo foi suprido pela presença do imigrante, sobretudo descendentes de japoneses que migraram para várias partes do mundo no pós-Segunda Guerra e que a partir dos anos 70, anos 80, foram regressando ao país. Não mais na condição de japoneses, mas na condição de descendentes de japoneses, os chamados Dekaseris, certo? Bom, o que foi a Era Meiji? De uma forma bem simples, nós podemos dizer que foi a partir da Era Meiji que o Japão saiu do regime semifeudal, certo? E entrou numa fase mais moderna. O regime, tá, que vigorou do final do século XIX, meados do século XX, teve como seu símbolo o imperador Mutsuhito, certo? E as ações principais deles consistiram na coalizão da burguesia, na união das diferentes representatividades das camadas burguesas do país, atreladas a uma política de incentivo, de estímulo ao crescimento econômico, à militarização e à expansão territorial. Tanto é que este motivo expansionista fez do Japão que uma potência militar na região, mas ao mesmo tempo um país bastante, entre aspas, odiado no cenário geopolítico, no cenário militar, e que este, entre aspas, ódio é sentido até hoje com as crises atuais da geopolítica no Extremo Oriente, quando pegamos Japão e Coreia do Norte, Japão e China, tá? Uma eterna relação de ranço, uma eterna relação de desconfiança. Bom, o que foi o milagre econômico japonês? Dá-se por milagre econômico o período que compreendeu nas décadas pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, quando o Japão, melhor dizendo, apoiado numa política de ajuda econômica dos Estados Unidos, o chamado Plano Marshall, concessão de empréstimos em troca de apoio
econômico, político e ideológico durante o período da Guerra Fria. Pegou esse dinheiro, reconstruiu o país, lembrando que não foi dinheiro dado, mas sim dinheiro emprestado. E o Japão realizou uma verdadeira transformação, uma verdadeira revolução na sua estrutura interna, tá? Nas suas estruturas internas. Quais estruturas? Estrutura fundiária, com reforma agrária, certo? Estrutura econômica, com incentivo à industrialização. Educação, investimentos pesados em educação. Ou seja, o milagre econômico do Japão foi basicamente o quê? Várias transformações estruturais conduzidas pelo poder público que tinha por finalidade o quê? Colocar novamente o Japão nos trilhos do crescimento e da recuperação econômica após o desastre da derrota na Segunda Guerra Mundial, marcada pelas duas bombas nucleares. Por sinal, as duas primeiras, Hiroshima e Nagasaki, que hoje, se comparadas com os arsenais nucleares existentes, não passam de 2 palitos de fósforos apagados. Se compararmos aí metaforicamente a periculosidade do que foi Hiroshima e Nagasaki e das bombas que nós temos hoje. Bom, e sobre a crise econômica, o que é importante nós estarmos destacando? Após várias décadas, de reinado quase que absoluto no Extremo Oriente, o Japão, a partir dos anos 90, começou a enfrentar a grande concorrência do gigante chinês. Então, mercados e produtos que haviam sido conquistados, estavam sendo controlados pelo Japão, passaram a ser o quê? Controlados, ocupados, entre aspas, invadidos pelos produtos made in China, tá? Aos quais muitos deles, e como já é do conhecimento de quase todos, sendo aí de uma originalidade bastante duvidosa, para não dizer cópia, contrabando, pirataria e assim por diante. Mas seja por qual for o argumento escolhido, o que é importante destacar? Que a China, o avanço da economia chinesa, teve e tem um papel preponderante para o declínio da economia japonesa, que já chegou a ser a segunda maior economia do planeta e hoje é a terceira, tendo sido engolida, inclusive, pela própria China, tá? Vale a pena aí fazer esse destaque. Agora, o que não significa que o Japão esteja pobre, esteja quebrado, esteja falido. Muito pelo contrário, tá? E para encerrarmos essa parte sobre o Japão, tá? Relações com o Brasil. Brasil e Japão sempre tiveram uma relação, principalmente é óbvio, no pós-Segunda Guerra, sempre tiveram uma relação de muita amistosidade. Ou seja, os dois países, tá, sempre buscaram estabelecer laços de, sobretudo por parte do governo japonês, de reconhecimento às atitudes do Brasil em receber milhões de imigrantes nas fases pré e nas fases pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Como também até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, nós já tínhamos ali expressivos registros de navios trazendo japoneses. O que vale a pena destacar recentemente é que a relação entre os dois países andou dando aí uma estremecida. Primeiro pelas medidas do governo japonês, que começou a dificultar a entrada de brasileiros no território japonês. Primeiro ponto é este, certo? E o segundo ponto foi a última medida que o Japão adotou junto à OMC, Organização Mundial do Comércio, para fazer com que o Brasil diminuísse os subsídios para a importação de automóveis, certo? E no caso o Japão foi um dos países que entraram na ação e saíram, Japão, China, Estados Unidos e União Europeia saíram aí vitoriosos desta medida. Tudo bem? Então, em linhas gerais, sobre geografia do Japão era isso. A despeito da geopolítica, do que diz respeito às questões com a Coreia do Norte, tá? É importante destacarmos que é um momento bastante delicado, tá? O Japão não é um país altamente militarizado, foi até um acordo feito na sua rendição durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, contudo, todavia, entretanto, temos que destacar que esta corrida armamentista vivida no Extremo Oriente, tá? Seja no primeiro momento pela militarização da Coreia do Norte, militarização da China e agora essa militarização do Japão
ressurge um eterno sentimento de desconfiança no cenário geopolítico internacional, em especial no Extremo Oriente. Tá? Então, as questões das relações mais detalhadas, Japão e Coreia do Norte, tá? Estaremos aí trabalhando em outras videoaulas. Não entrarei para não fugirmos do foco central dessa proposta, ok? Espero que tenham gostado. Um forte abraço a vocês, beijos, sucessos e até uma próxima. Já Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Tchau!